Olá, amores, tudo bom? Espero que tá tudo bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu tava pensando aqui com as minhas cacholas, com meu marido, essa semana. A gente viu um vídeo muito interessante esses dias do Tawfik, para quem gosta dele, um cara muito massa, muito inteligente aqui das redes sociais, que fala sobre filosofia, espiritualidade e tudo mais. Eu consumo muito conteúdo de muita gente, então eu acho legal consumir e trazer aqui para vocês também conhecerem, né? E eu vou dar meu ponto de vista, o que eu entendi, qual foi o meu salto quântico que eu aprendi no meu insight. E é muito bacana da gente ver assim outras pessoas falando sobre esse tema, porque por mais que a gente estude, né, a gente tem os nossos estudos pessoais, é muito legal ver a interpretação de outras pessoas, porque assim a gente consegue conectar mais informações, né? Quanto mais a gente repete estudos, mais conexões a gente faz, né? Mais a gente aprende um pouquinho, vira uma chavinha aos pouquinhos, né? E eu senti que a minha chave virou real agora, em relação a algumas coisas, né? A gente falou aqui no canal do Caio Balho, né, sobre as sete leis herméticas. Eu tenho uns vídeos aqui no canal para quem quiser acompanhar depois. Eu fiz, inclusive, uma playlist aqui no canal falando sobre as leis herméticas. Tá lá passo a passo, uma por uma. E eu assisti um vídeo do Tolfik, e esse vídeo, ele explicava muito bem sobre essa questão das mentes, essa coisa da gente conversar com a gente mesmo para a gente acessar a mente de Deus, né? Porque muitas das vezes, quando a gente fala sobre mentalidade, sobre a nossa mente, sobre a gente reprogramar a nossa mente, a gente acredita muito que a gente é um cérebro, né? E a gente tem um cérebro, óbvio, não é sobre isso. Né, mas a gente não entende que a mente ela é separada do cérebro, né? Ela é uma coisa. Existe a mente do todo, né? Esse vácuo quântico que a gente acessa através do nosso cérebro. Né? É sobre isso, sobre essa separação do cérebro com a mente. Né? São corpos diferentes, né? A gente tem essas camadas que são separadas, né? A gente tem 7 corpos separados que a gente pode trabalhar cada um individualmente. E vendo esse vídeo, eu consegui compreender um pouco melhor sobre a gente separar o cérebro da mente infinita, né? Da mente de Deus, essa luz infinita, né? Que a gente pode chamar Deus de várias coisas. Eu chamo de Deus mesmo porque é uma coisa que eu tenho comigo desde pequena, que trouxe da religião que eu cresci, né? Do catolicismo. Então eu não consigo falar de outra forma, mas assim, gente, não entendam Deus como Deus cristão exatamente, tá? Entendam Deus no sentido dessa luz infinita, né? O universo, tudo que rege é todos nós, tá bom? Eu consegui compreender um pouco melhor, separando essas duas mentes, do nosso cérebro biológico da nossa mente infinita, né? Do nosso Deus interior. Quando a gente consegue compreender essa separação, né? Que, por exemplo, o nosso cérebro, a nosso cérebro é como se fosse uma antena que ele capta informações de tudo, né? De pessoas, né? De conversas telepáticas que a gente capta informações do inconsciente coletivo, a gente capta influências negativas, né? De seres que transitam entre nós, né? Que a gente capta energia de seres positivos e de não positivos, né? Seres negativados. E a gente capta, e muitas das vezes esses pensamentos eles ficam pairando no nosso cérebro e a gente não consegue discernir muito bem o que é nosso e o que não é, né? Hoje em dia eu tenho essa consciência de conseguir separar o que é meu. Quando eu vejo um pensamento passando, às vezes tem uma energia de que eu não tenho isso, eu consigo ver que não é meu. Ou eu consigo ver que eu tô com muita fixação numa coisa, eu sei que já é uma influência de alguma outra coisa que não é minha. Então a gente tem que ir limpando esses pensamentos, né? Normalmente eu uso algumas ferramentas de questionar os pensamentos, né? O que é isso? Ou eu pergunto a quem pertence isso, e o pensamento normalmente ele sai, eu vejo que não é meu mesmo, né? E a gente vai eliminando assim, e assim por diante, né? Compreendendo essa questão de separar a mente do cérebro, quando a gente vê um pensamento que não é nosso, né? Uma conversa paralela que existe muita alimentação, muita crença, por exemplo, é o que eu estava conversando com a marido, né? A gente precisa tirar um pouco do nosso linguajar, né? Dessa conversa interior que a gente tem, de tirar essas limitações. Tipo, a gente vê uma coisa, ai, tá caro, isso aqui não dá para comprar. Ah, isso aqui, não, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Se dá um monte de opção, ai, talvez eu compre qualquer um desses, né? Sendo que você não tem uma direção certa. Quando a gente não tem uma direção, vou dar um exemplo de um carro. Se você quer comprar um carro, você sabe que você vai comprar um carro, mas você não sabe qual.
Quando você não sabe qual, você não consegue dar a forma para o seu pensamento. Você não consegue dar a forma para essa mente universal, essa mente de Deus, essa luz infinita que tem dentro de você. Você não consegue dar uma forma para ela se alimentar, para ela ser criada no mundo espiritual, no plano espiritual, nessa dimensão, para que ela se densifique até chegar aqui na matéria para você, né? Porque aqui no mundo material nós vivemos a densidade das energias, né? Tudo aquilo que está dentro da gente, né, nos nossos pensamentos, é aquilo que está fora, que se manifesta fora. Quando a gente deixa o mundo ficar ditando as coisas que fala e a gente fica só reagindo aqui, a gente não está no nosso controle de criação. Mas a partir do momento que você entende que dentro de você existe uma certeza e você alimenta essa certeza, uma hora você vai ter aqui no plano físico isso materializado. Por quê? Porque no plano espiritual, dentro de você, você criou a semente, você alimentou. Todos os dias, quando vinha um pensamento contrário, você dava certeza de que é isso que você quer. Né? Por exemplo, eu quero um carro. Você escolhe lá seu carro. Ah, eu quero um Celtinha. Um exemplo, eu quero um Celta. Então, se você pensa nesse Celta todos os dias, eu já tenho esse Celta, gratidão, meu Deus, por esse Celta. Esse Celta, eu fico muito linda nesse Celta. Tipo assim, né? Vamos às limitações aqui. Mas você pode se imaginar no Celta, comprando já o Celta, andando nesse Celta, pegando nesse Celta, já imagina a cor, tudo. Você já deu a forma para o seu cérebro, para sua mente divina, né? Você deu a forma e você coloca a energia todos os dias direcionada para esse objeto, para essa coisa, né? Então, se existe isso muito bem fixado na sua mente, né, no seu cérebro e na sua mente, né, se você treina o seu cérebro para acreditar que você tem isso, o seu cérebro ele leva para a mente divina, né? Então é essa conexão que a gente precisa fazer. A gente cria aqui, a gente vai falando aqui, vai intencionando, né, esses pensamentos para o seu cérebro acreditar, né, que isso é real. E isso que o seu cérebro acredita, ele envia para a mente, né? Ele vai acreditando e vai dando forma, vai dando energia e tudo mais. E se está dentro de você como uma verdade, né, a sua crença de verdade, né, essa energia do plano espiritual, ela precisa vir para a matéria porque ela faz parte da sua energia, né? Se tudo que está fora é como que está dentro, e se dentro de você, você já tem esse carro, você vive esse carro com uma certeza de que é real, né? Eu tenho esse carro, dirijo esse carro, ele tá ali embaixo na garagem, meu carro, a minha chave, ele tá ali no cantinho, sabe? Quando você fica criando esses cenários, né, delusional, né? Você tem que ser assim, gente. Pra gente criar nossa realidade com mais clareza, a gente precisa dar essa certeza, mesmo que você não tenha, né? Essa fé de ter e agradecer por aquilo que você não tem, porque você já tem, né? Se você já tem no plano, na mente de Deus, né? Tá formado ali dentro, então, consequentemente, na matéria isso vai acontecer. Agora a questão é só o tempo de materializar aqui, né? E quando materializar, você vai ter essa certeza de que você criou, né? Porque dentro de você aconteceu primeiro, né? É, você criou primeiramente dentro da sua cabeça, né? Da sua mente. E se você cria dentro de você, fora vai acontecer de uma hora ou de outra, né? A questão realmente, a gente só não tem controle do tempo. A gente só não pode criar na nossa cabeça, né, aquilo que a gente quer. E quando você não vê que está acontecendo lá de fora, você vai acreditando, ah, não, não tem, ah, não. Aí quando você começa a pensar no seu caso, fica, ah, não, ah, meu carro não vem. Esse pensamento, né, que é da lógica material, né, você está alimentando o não ter, né? Se você acredita que você não tem, você coloca no seu cérebro ele vai mandando essa informação para a mente universal, né, para a mente infinita. Então você não tem, se você não tem, entendeu? Então é essa coisa que a gente tem que ter mais assim na prática, sabe? Se perceber, a gente precisa se perceber a todo momento a forma que a gente alimenta as coisas, né? Porque senão não vai acontecer. Se você não tem essa clareza de qual carro você quer, não vai acontecer, porque você não tem esse carro formado na sua cabeça, né? Você não tem um carro formado na sua mente, você não tem a moto formada, você não sabe qual moto você quer, você não sabe qual carro você quer. Então, se você não sabe, você não tem. Né? Quando você sabe, você tem. É basicamente isso. E a gente sempre contornar esses pensamentos, né? A nossa forma de falar limita, né? Ah, se tivesse um carro agora, você já criou, né? Vamos supor que você já criou dentro da sua cabeça, né? Você formou o carro, deu energia, você dá energia todos os dias. Mas a partir do momento que você vê que você precisa ir no mercado e você tem que pegar um ônibus ou um Uber ou ir a pé, aí você pensa, ai, eu queria tanto meu carro agora. Aí que você mandou, qual é a energia que você está mandando para o seu cérebro mandar para a luz infinita?
Não tenho, né? Ai, que pena, eu não tenho, né? Então, a gente tem que se perceber nesses diálogos que a gente começa a ter no dia a dia, as nossas crenças que a gente expõe para as pessoas, né? Tem gente que brinca muito com o dinheiro, é uma coisa que eu odeio, gente. Eu odeio, 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 porque eu odeio pobreza. Quando eu vejo meu marido, aí às vezes ele vem com as conversas assim de tipo de zoeira com dinheiro, eu não gosto, sempre barro ali na hora, porque, gente, eu sempre trabalhei muito na minha cabeça o dinheiro para sair da escassez. Quando a gente sai da escassez, a gente não quer voltar nem a pau, a gente tem ódio da escassez, né? Então, quando ele começa essa brincadeira de ai, só se for, só se for tirar dinheiro do meu cu, ai, só se, sabe, só se eu pagar com, sabe, essas brincadeirinhas assim de dinheiro que mostra pra você mesmo que você não tem. Nossa, eu odeio essas brincadeiras, gente. Não brinca comigo com esse tipo de coisa. Quer dizer, não que interfira na minha vida. Pode brincar se você quiser, mas isso vai te levar para uma escassez assim que se retroalimenta, sabe? A gente precisa parar com essa zoeira, gente, porque o nosso cérebro não entende o que é zoeira. Por mais que eu e você aqui a gente entenda o que é zoeira, não, o seu cérebro não entende. Você fica reforçando crença de limitação com o dinheiro, você fica reforçando que você não tem, que você é pobre, que você é um fudido, que você nunca tem dinheiro, que sua conta está zerada. Sabe essas brincadeiras? Gente, para, porque isso alimenta a sua escassez, tá? Viu meme de zoeira com dinheiro, que ai, só se tiver dinheiro, só se eu tirar dinheiro do meu cu, só se der um pé no Serasa, um pé não sei o quê, um pé no Serasa. Ai, gente, para com essas brincadeiras, cara, que isso aí vai só te afundar e vai te manter no mesmo lugar de sempre, tá? Não gosto, não gosto. Enfim, então a gente precisa se perceber com essas crenças que a gente vai colocando para fora, porque isso alimenta a nossa forma de pensar, alimenta a nossa autoestima, gente. Essa brincadeira de dinheiro mostra muito que você já não tem nada. Olha só, vamos colocar a coisa na realidade, que assim, sabe? É zoeira, é zoeira. Mas quando a gente fica nessa zoeira, alimenta cada vez mais um padrão de que você é um pobre lascado. Sabe? A gente não quer ser lascado, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ser rico, a gente quer abundância, a gente quer fartura, a gente quer prosperar, a gente quer tudo, né? Então que a gente se mantenha no pensamento de que isso aqui para mim não é nada, isso aqui é só um trocado, isso aqui para mim, isso aqui é balela, isso aqui eu consigo pagar tranquilo, sabe? Vamos brincar com as coisas positivas que mesmo que você não tenha, mas brinque com isso para o seu cérebro acostumar que você tem dinheiro e que você é rico, você está esnobando essas pobrezas, essas mendigarias de dinheiro, esses miserê, como diz meu amigo. Esses miserê. Vamos parar com esses miserê, sabe? Porque quanto mais miserê. É sobre isso, tá? Então o vídeo de hoje foi isso, só pra gente ter recapitular essa questão da gente perceber o que a gente fala, o que a gente alimenta dentro da gente, tá, gente? Porque A gente tá cansado de ser pobre. Basicamente é isso, tá? vamos treinando todos os dias. Gente, um beijo.